Muito bom dia, você tá no canal Osvaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Estou de volta depois de um pequeno hiato, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. É uma honra ter você aqui conosco. E hoje a gente tem um assunto muito interessante aí para tirar a dúvida de vocês e abençoar a vida de vocês também. Tô aqui com o pastor Osvaldo Lobo hoje. Fala, povo de Deus. Nas últimas semanas, a gente falou aqui, só para fazer um relembro aqui para quem tá chegando agora no canal, a gente falou, trouxe aqui um pastor, foi uma bênção. Ele contou a restauração da vida dele e ele falou sobre o testemunho dele. Ele viu o pai dele matar o irmão dele. Foi o pastor Eurípides Mendes, teve com a gente aqui. Trouxe o pastor Lucas Martins, que é o pastor de libertação da denominação Fonte da Vida. Cara, trouxe aqui pra gente muito ensino, muitos exemplos. Quero pedir para você rever esses momentos. Trouxe aqui o pastor Marcos Caldas, pastor de libertação de Bom Retiro. Foi uma bênção, gente. Falou aqui sobre Morango do Amor, a gente falou aqui sobre igreja que está tatuando crente. Pastor, que história é essa? Mas hoje o assunto é uma ferramenta de guerra. O nosso seminário aqui, o nosso canal é sempre voltado para cura, libertação e batalha espiritual. Hoje vamos falar de intercessão como arma de guerra. É isso aí. Aqui. Deixa eu falar um pouquinho. É isso aí, meu filho. E aí? Para a gente poder começar, o que é a intercessão espiritual, pastor? Intercessão é encontro, é isso aí, é uma oração, tá? Mas existe uma diferença entre oração e intercessão. É que é o seguinte, existem diversas vertentes da oração. Ó, você pega na Bíblia, tem oração que é oração de adoração, você vai ver isso. Você adora a Deus pelo que Ele é. Por exemplo, tem oração de louvor. Você adora a Deus pelo que Ele fez, faz e fará. Nós te louvamos, Senhor, por tuas grandes obras e tuas maravilhas. Não é assim que o salmista diz? Tem oração em línguas. Tem oração que é oração de clamor. Tem oração que é oração de confissão. A oração de Davi, o Salmo de Davi, o Salmo 34, o Salmo 51, é uma oração que é cantada, mas é uma oração de confissão. E tem a oração de guerra. A intercessão, Paulo fala assim, em Romanos 15:30, combatai comigo em vossas orações por mim, a Deus. E você vai reparar que em Efésios 6, quando Paulo fala assim, toma um capacete, toma armadura, veste as botas, ele fala assim, orando em todo o tempo. Então a intercessão é uma colisão, é um encontro. É um encontro espiritual. É por isso que muita gente não trabalha com intercessão. Eu vou tirar umas dúvidas a respeito do livro, e é bom até que gera uma curiosidade pro público que está assistindo a gente. Pessoal, tem muita gente que pergunta a respeito dos livros. Então, eu gostaria de saber, pastor, o que é o teatro de operações da oração de guerra? A minha formação acadêmica é dentro como oficial da Força Aérea. Aprendi muito sobre guerra. Então, para comparar o mundo espiritual, é mais fácil eu comparar com a guerra. O que é o teatro de operações? É onde acontece a guerra. Vou dar um exemplo. Primeira Guerra Mundial, ela matou 16 milhões de pessoas. Isso foram mortes de campo de batalha. O cara morreu por tiro de pistola, tiro de revólver, tiro de obus, tiro de canhão, tiro de bacamar. Só que junto com isso, mais 23 milhões de pessoas morreram com a fome. O teatro de operações é o local onde acontece. Onde aconteceu a Primeira Guerra? A gente diz que a Primeira Guerra Mundial começou com um tiro. Foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. Né? É o Franz Ferdinand. Só que foi o seguinte... Houve um escalonamento. Então, o teatro de operações foi crescendo. Aquilo que era para ser uma guerra na Sérvia, aí invadiu a Bósnia, Montenegro, a Rússia toma partido, entra na guerra, a França entra na guerra, aí a Alemanha entra na guerra do lado do austríaco, a Áustria-Hungria entra, os otomanos, que eram os turcos, entram, os ingleses. Aí virou, o teatro de inglês foi o quê? O que foi o teatro de operações? Foi aquele local onde acontece. Só que os oceanos também. A Primeira Guerra Mundial vai para a África, vai para a Ásia. Então, tudo aquilo que é afetado é teatro de operações. Na oração, o que é o teatro de operações? Mundo espiritual, mundo natural. O ser humano, você tem na guerra espiritual Deus é o Senhor dos Exércitos. Você tem anjos e demônios, é o mundo espiritual. E você tem o ser humano. Porque quem faz a guerra é a gente.
A intercessão é a gente que ora, entendeu? Isso que é o teatro de operações. Ah, entendi. Quando a gente trata de um livro como este, Intercessão, isso é um livro recomendado para todos, para quem está recém-convertido, ou só para quem já tem experiência, para quem já é convertido há alguns anos, há algum tempo? Como é isso? Esse livro é recomendado para quem exatamente? A intercessão, ela não busca pessoas experientes. Ela busca de pessoas honestas com Deus. Você vai reparar que essa pergunta é muito boa, Arthur, sabe por quê? Vou dar um exemplo para você. Ezequiel, capítulo 22, verso 31. Aí Deus vai procurar gente experiente. É interessante. Eu procurei governador, eu procurei príncipe, não encontrei. Procurei sacerdote, não encontrei. Eu procurei profeta, não encontrei. Eu procurei uma pessoa na brecha, uma pessoa qualquer. Por exemplo, Ana, ela era experiente na intercessão? Não, ela era uma mulher que não conseguia engravidar, mas ela intercede e tem um filho. A intercessão é para a mãe, é para o filho. Eu me converti e eu comecei a interceder com um mês de fé. Eu li um livro muito legal do Pong Shu, que é o coreano lá da maior igreja do mundo, né? E aí, orando com Jesus. Ali eu aprendi a interceder. Quer dizer, isso tem mais de 30 e tantos anos atrás. Mas então, é um livro para todo mundo. Uma intercessão em prol de algo específico da vida da pessoa. A gente fala uma intercessão que engloba o ministério de libertação. Aí a gente precisa tratar de pessoas capacitadas para isso, ou no ministério na igreja comum, né, no culto de domingo, a gente precisa de intercessores, pessoas experientes, pessoas que já vivem uma relação com Deus, ou pode ser qualquer pessoa para estar intercedendo? A oração é aprendida. Qualquer pessoa pode aprender, mas nem todo mundo sabe. Tem gente que tem medo de pregar. Tem gente que fala assim, não, hoje vou chamar o fulano aqui para orar. Não tem isso nas igrejas? Menor, irmão fulano, vem aqui orar, vem te pedir. Tem gente que tem vergonha. Por que você tem vergonha de falar? Por exemplo, você fala 3 idiomas. Você fala muito bem o inglês, você fala muito bem o espanhol, você fala muito bem o português. Por que eu não falo? Porque eu não tenho experiência. Mas eu sei inglês. Então eu pego um livro, a leitura em inglês é uma coisa. Falar é outra coisa. Por exemplo, eu fiz francês. Quando eu tinha as lições de francês, estão na minha cabeça. Exatamente. O meu professor chegava, bonjour, dites que vous êtes français, dites que vous êtes destinataire, je vais avec vous, la rime marque. Eu tenho essas lições na cabeça, mas eu não desenvolvi a fala. Oração é igual, é aprendida. Os discípulos, no capítulo 11 de Lucas, falam assim, seu ensino-nos a orar. A intercessão também é aprendida. Só que há um acanhamento, há uma vergonha, há uma intimidação. A intercessão, Arthur, é para qualquer um. Quando você fala de experiência, dá a impressão de você fala assim, não, é só para quem é mais maduro. Não é. A intercessão é para todo mundo que tem um coração puro. Na verdade, uma pessoa que pode ser treinada... Eu fui treinado desde a minha conversão para a intercessão. Desde a minha conversão. Então, eu nasci de novo no meio de uma família envolvidíssima com ocultismo, com bruxaria. Eu era o único crente, único. Não tinha ninguém para orar comigo, me ajudar. Aí tinha parente que era mãe de encosto, que era feiticeiro. Eu estava lá sozinho intercedendo. E no final ganhei todo mundo para Jesus. Entendeu? Mas existem coisas que impedem. Então, por exemplo... Existe algo no mundo espiritual onde a pessoa está intercedendo e a mãe faz um trabalho ou a avó faz um trabalho no centro, no terreiro, enfim, para tentar impedir isso? Tem. Mas isso impede ou não impede? Como é isso? Provoca resistência espiritual. Existem quatro arquétipos, são modelos de ataque satânico. Isso é bíblico. Opressão, possessão, tentação e oposição. Não tem jeito. O inimigo se opôs a Paulo. O inimigo tentou Jesus. Estou falando de Deus vivo que se fez carne. O inimigo falou, não deixou Paulo ir visitar a igreja de Tessalônica. 2 Tessalônicas, capítulo 2, verso 15 a 18. Ele não deixou. Então, a intercessão, ela encontra um bloqueio. Quando Paulo fala sobre isso, Paulo é um grande general, ele fala assim, antes de ir para a guerra, toma a armadura de Deus, o capacete, as botas, o escudo, o peitoral, o cinturão, a espada,
tome para que você possa resistir. Aí a questão é resistência. As astutas ciladas do diabo. Não, claro que tem luta, porque senão não tem intercessão. O diabo é chamado de adversário. Não faz sentido. Não faria sentido se não tivesse a luta. Tem um ponto aqui no capítulo 5 do livro que diz assim, claro, não vou pedir aqui pra gente dar spoiler, tá, do livro, mas o que impede a libertação na vida de uma pessoa? Tá, mas isso é bom até a gente falar, tu sabe por quê? Porque tem muita gente, tem casos lá na igreja. Nossa igreja tem culto de libertação toda quarta-feira, 19h30. Toda quarta-feira, 19h30, tem culto de libertação. Só que tem pessoas que elas vão pro culto, isso é natural, não é natural não. Isso é normal acontecer. A pessoa vai. São pessoas curiosas. Tem as curiosas e tem as aprisionadas. Tem gente que vai lá para ver o diabo manifestar. E tem gente que vai ver porque tá sofrendo. Tem pessoa que vai, Arthur. Vai na quarta-feira, manifesta um demônio. Aí você expulsa. Vai no domingo, manifesta o demônio. Vai no outro domingo, manifesta demônio. Você lembra quando a gente recomeçou, né? A gente plantou o Ministério de Libertação na igreja há 6 anos atrás. Cara, era um negócio doido. A gente não parava. Por que algumas pessoas, pastor, você expulsa, volta. Você expulsa, volta. Você expulsa, volta. Porque existe algo que as pessoas chamam de brecha. Tem outras pessoas que chamam de ilegalidade. Eu não gosto desse nome, por quê? Porque dá uma ênfase errada naquilo que está destruindo de verdade. É o pecado. Aí o pessoal faz o pecado ficar bonitinho. Ai, o fulano deu brecha. Gente, não é brecha. É iniquidade. Então, o que impede? Eu vou dizer para você o que impede, assim. Tem muito mais coisa aí. De forma geral. A pessoa se recusa a fazer uma aliança com Jesus verdadeira. Ele quer ficar assim, se tornar meio religioso. Eu vou lá, o pastor ora por mim. A pessoa não quer se batizar. Não quer. Não, já fui batizado quando era criança, quer dizer, aquele batismo sem fé, o batismo sem entendimento, sem arrependimento. Número 3, a pessoa se recusa a congregar. Eu não preciso ser membro da igreja. Número 4, a pessoa que se recusa a perdoar de verdade. Essa parte do perdão é um negócio complicado. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Ele me fez, olha que ele fica lembrando do pecado. E dependendo do temperamento da pessoa, o cara que é fácil de perdoar é o sanguíneo. O sanguíneo, passou. Aí tem outros temperamentos que o cara não perdoa, não. Ele anota. No dia tal, você me fez isso. Fica lembrando aqui. Essa pessoa, ela fica presa. Então, por que algumas pessoas não conseguem ser libertas? Porque não conseguem romper com o ocultismo. Não conseguem. Eu tive um caso tão interessante, Arthur. Esse tempo agora. A mulher ganhou da mãe dela. Olha que bobagem. O que a gente pode chamar de joia. Mas era assim um negócio. Um cordãozinho, uma medalhinha. Uma aliança. É o quê? O que é joia? É um metal. Uma lembrancinha. Só que para ela, aquilo que devia ter algum valor, baixo, alto, não importa, tinha um valor sentimental de lembrança de adoração. Foi a mamãe. Eu falei aqui, por exemplo, outro dia eu falei sobre tatuagem. Por que algumas tatuagens a pessoa manifesta e outras não? Porque há um vínculo. Cara, essa moça, ela começou a falar assim, ela falou assim, não, porque eu tenho muita saudade da mamãe. E o luto, ele é natural. Ele passa 1 ano, 2 anos, às vezes até mais. O problema é quando a pessoa não consegue se desligar, não consegue romper. Romper com aquilo. Entendi. Gente, ela pegava quando ela se lembrava daquilo, ela manifestava um demônio. Impressionante. Então, por que o livro eu trato, não sei se você pode mostrar a capa aí pro pessoal. Ali. O livro eu trato sobre maneiras como a gente pode ajudar as pessoas através da oração. A intercessão é uma oração de combate. É uma oração de guerra, tá bom? Além disso, eu já vi ali no livro, tem a parte no final onde fala oração de renúncia de iniquidades familiares ou renúncia de alianças passadas. O que é essa renúncia? É uma espécie de reza que é feito?
Porque assim, as pessoas vão ler o livro, mas as pessoas têm que se guiar através daquela oração, e aquela oração é um exemplo do que é falado na oração. Então, os 20 últimas páginas aqui, ó, eu coloquei a oração de guerra, oração de renúncia, oração de confissão e renúncia, oração de renúncia de alianças passadas. É muita gente que faz pacto. E são orações de renúncias na área de aliança de almas, né? Sexuais, renúncia de pragas, faladas, maldições, desligamento de parceiros sexuais, oração de libertação por criança. Essa pergunta é boa, não é reza, não. O que eu fiz aqui? Eu recortei passagens na Bíblia. Então, o que eu fiz? Eu peguei pedaços de passagem da Bíblia e coloquei nas orações. Vamos separar aqui, oração de confissão e oração de renúncia. Por que a gente, antes de fazer libertação, a gente faz oração de confissão e renúncia? Então, eu recebo uma pessoa no gabinete, ela fala, pastor, a minha vida é assim, eu me prostituí, eu roubei. São coisas que na cabeça dela, ela sabe que tem um vínculo. Ela sabe que o mal entrou. Ela se culpa, ou ela sabe, ó, mamãe fez isso, me levou aqui para tomar um passe, uma benzedeira. Ela sabe que isso aí vai ser destruidor na vida dela. Ela quer se desligar, mas não sabe como. A oração de confissão homologa. Eu fiz. Fui eu que fui lá e fiz o mal. Isso é confissão. Por exemplo, a oração do Salmo 32 é a oração de confissão. Salmo 51. Somente contra ti pequei, eu fiz o mal aos teus olhos. Ele está confessando. Agora, tem orações de renúncia na Bíblia. Em Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9. Ali eu fiz e eu não vou fazer mais. Entendi. Na oração de renúncia, você desconecta o mundo espiritual. Você retira o poder de Satanás, dos demônios, de ficar explorando. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa, eu confesso que fiz um pacto. Um exemplo, fui lá, cortei a mão, fiz uma tatuagem, fiz um trabalho, fui pra praia, dei 7 pulos, arriei um doce na Mata Virgem. Eu confesso que eu fui lá, eu me prostituí. Isso é confissão. A renúncia é diferente. A renúncia diz, eu não vou fazer mais. Eu não tenho mais. Eu confesso que eu fiz. É uma coisa, eu homologo. Agora eu estou dizendo, todo espírito imundo ligado a isso, ligado a esse pecado, eu não tenho mais parte com ele. Isso é renúncia. Entendeu? Entendi. Então são duas partes. Então não é uma reza. E em caso se a pessoa não quer renunciar, não existe uma libertação genuína, então. Exato. Por que tem gente... Aí eu volto à sua outra pergunta. Por que tem gente que não se liberta? Porque ela quer se livrar do problema, mas não quer se livrar daquilo que causa o problema. Eu explico. Não quero mais ter dor de garganta. Mas continua andando, o garoto continua andando sem camisa na frente da geladeira com o pé descalço. Entendeu? Entendi. A pessoa não... Ela quer a solução, mas não quer tratar aquela solução. Eu não quero mais ser pobre, mas também não quero trabalhar. Eu não quero ser fiel e honesto com o Senhor no dia. Quero continuar roubando. É a pessoa que não quer ir para a prisão, mas quer continuar cometendo crime. Então não é só dizer, poxa, cometi um crime. Sabia que tem gente na Bíblia que confessou pecado e não foi liberto? Sabia? O rei Saul. O rei Saul é um cara que no capítulo 15 ele fala, eu pequei. E no capítulo 16 ele está endemoniado. 1 Samuel 15, ele confessa diante do profeta, eu pequei. Mas no capítulo 16 ele está endemoniado. E o rei Saul, ele fica endemoniado com o demônio de morte. Você repara que no final da vida ele se mata. Entendeu? Sim. Então, Arthur, essas orações que a gente tem aqui, cuidado para não cair, essas orações que a gente tem aqui não são rezas. É a maneira de eu ajudar. Então, aí eu falo sobre a escola da oração. Você vai ver aí, né? O primeiro capítulo, era a minha próxima pergunta, na verdade. O primeiro capítulo que fala sobre escola de oração. Então, assim... A escola de oração, nesse caso aqui, é ensinar do zero uma pessoa a orar para uma pessoa que nunca teve um contato com Deus, é isso? Esse livro, eu transformei ele num seminário, chama Intercessão em Chama. Tá lá no site, ó, tá aqui, ó, Plano Êxodos. Inclusive, né, agora vou fazer um pause aqui rápido. Todo o conteúdo de cursos online estão nessa plataforma, né? Você pode acessar no www.pastorlobo.com. A gente tem ali o plano premium, né? Que é uma assinatura recorrente. Ou você também pode comprar os cursos avulsos,
né? E eles ficam à disposição para você aí por tempo indeterminado. A gente também tem os livros lá no site do Instituto ESO, www.institutoeso.com, tá bom? Todos os 9 livros estão lá, adquira já o seu, não fique de fora, tá bom? E a gente também tem a nossa viagem de Israel, Jordânia e Israel. Agora a gente dá continuidade aí e em janeiro de 2026 teremos a viagem de 15 a 26 de janeiro de 2026. Vai ser uma benção. uma Aliás, bênção. quem vai lá, o guia sou eu, né? O guia, na verdade, sou eu e pastora Fabíola, a gente vai junto. E eu tenho um guia em Israel, que é um grande amigo meu, que é o Oren. Ele já confirmou que vai estar com a gente. Vai ser uma benção 15 a 16 de janeiro. Deixa eu fazer mais uma... O Warren já participou de umas 3 caravanas, né, na verdade. O Na número para contato aqui deles é o 419-8802-8808, ok? Repetindo, 41, DDD 41, 98802-8808. Fala lá com o Rubens, da FRM, que é operador de turismo, e ele vai dar a melhor solução aí para você poder viajar, encontrar com a gente. E não é só pessoas do Brasil, tá bom? Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você encontra com a tem gente muita direto lá no dia primeiro, lá do primeiro dia de viagem. A gente se encontra no aeroporto. Vai ser a 7ª vez que eu vou levar grupo para Israel. Eu já levei gente da Alemanha, já levei gente dos Estados Unidos, de Portugal, da Inglaterra, maioria do Brasil, que vai com a gente, tá bom? As pessoas viajam das suas localidades e se encontram todo mundo em Israel para começar o primeiro dia de viagem. Os brasileiros se encontram em São Paulo, tá? A gente se encontra em Guarulhos, tá bom? Isso. E dessa vez a gente vai por Stuttgart ou Frankfurt. Na A gente Alemanha. vai pela Alemanha. A gente tá indo, a gente conseguiu uma opção de voo pela Lufthansa. A gente vai, então também quem quiser ficar na Alemanha e fazer mais e subir para Berlim, conhecer, também pode ficar, mas acerta direto lá na operadora. A gente vai fazer São Paulo, Alemanha e Israel. Vai ser uma benção. Gente, de 16 a 18 de outubro agora, vai ser o único curso presencial de guerra espiritual que eu vou fazer, de cura, libertação e guerra espiritual que eu vou fazer agora em 2025. Então, o único curso, 16 a 18 de outubro, você se inscreve pelo www.institutoexodus.com. Vamos lá. Vai ser online ou vai ser Vai ser presencial. Presencial aí, né? Importante para o pessoal, o público vem tirar dúvida depois nos comentários com a gente. Então a gente falou um pouquinho aqui, o senhor explicou sobre a escola de oração. Para aqueles que são novos convertidos, então, a gente tem... os que são novos convertidos, eles precisam participar, a gente tem uma escola bíblica para isso, as pessoas precisam aprender a orar, a ter uma conexão com Deus, a falar com Deus. Isso é recomendado por quem? Isso é uma regra bíblica? Não, é uma pergunta bíblica. Você tem lá, sua filha está com 2 anos, 3 anos. 3 anos? Sim, 3 anos. Como é que ela aprende a falar? Você tá praticando. Você vai somando. Então, tem gente que acha que vai se converter, não tem a ver com eloquência, tem a ver com intimidade. Tem coisas que a tua filha fala que eu não entendo. Aí eu pergunto, o que ela falou? Porque você se acostumou a se comunicar com ela. Ela está falando, ela está pedindo água, ela está, entendeu? Então a Mavi fala inglês, de vez em quando a Maria Vitória fala inglês, sua filha. De vez em quando ela fala espanhol e de vez em quando ela fala português. Ela está aprendendo a articular. Mas você tem mais intimidade do que ela. Tem um negócio na paternidade que eu sempre digo que chama algoritmo. Né? O algoritmo te segue, né? Eu sempre gosto de mostrar aqui o algoritmo do meu Instagram. Por exemplo, eu gosto lá de pescaria, de coisa da Bíblia, de teologia. Aí quando eu abro o meu Instagram, ele já me oferece isso. Já mostra. O pai sabe o que o filho gosta. Ó, a mãe gosta desse biscoito, ela gosta dessa comida, ela gosta que faça, pegue ela no colo para dormir, ela gosta que conte história da Bíblia. Chama-se reconhecimento. A oração, ela tem uma maneira de se falar com Deus. Você repara que Jeremias... para gerar intimidade. Jeremias fala de um jeito com Deus. Daniel fala com o jeito de Deus. Cara, Abacuque dá uma bronca em Deus. Né? Jeremias só ora chorando. Não é isso? Cada um ora de um jeito. O apóstolo Paulo ora com fervor. As orações dele não são assim na Bíblia? Tira de mim esse espinho na carne. Não é isso? Então, não é que a oração ela é aprendida. À medida que você vai caminhando com Deus, você vai falando com Deus,
Só que isso tem que ser o quê? Tem que ser experimentado. A escola de oração é que nem a escola de português, é a escola de inglês, é a escola de francês, é a escolinha de futebol. É a maneira de você fazer. Você aprende fundamento. Esse livro aqui, qual é a vantagem dele? Opa. Esse livro aqui é a vantagem dele. Porque ele serve tanto para o novo convertido quanto para o maduro. Esse é um assunto, como eu falei aqui, que não se trata muito nas igrejas. Você ensina a orar, muito obrigado, faz a oração silenciosa, mas você não ensina a guerrear na oração. Esse livro aqui eu trato de... Por isso que em chamas. Esse livro aqui eu trato de temas que você não vai aprender, ó. Propósitos e cuidados na intercessão, colisão, retaliação, contra-ataque, a escola de guerra, como confrontar o inimigo numa oração. Onde você vai aprender isso na igreja? O alvo da intercessão, vencendo hostes espirituais do mal. Tudo isso aqui é uma escola de quê? Então, eu ensino, né? Eu vou do mais fácil, daquilo que é mais simples, aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais complexo. Pra gente poder finalizar aqui, a gente já tá bem em cima do laço com o nosso horário. A oração para imposição de mãos. Ah, legal. Qual que é o que há por trás da imposição de mãos? Eu acho que é uma dúvida que muita pessoa tem quando, principalmente os novos convertidos que chegam na igreja, o pessoal tá todo mundo orando com a imposição de mãos. O que é a imposição de mãos e qual é a importância da imposição de mãos na oração? Muito boa pergunta, por quê? Porque teve um autor, esse cara já morreu. Aí ele escreveu um monte de livro, ele era um satanista. Olha, não deixa botar a mão na tua cabeça, porque isso é perigoso. Gente, a primeira coisa que você tem que entender é a verdade. Primeira coisa. Em primeiro lugar, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A imposição de mãos é um princípio. Se você lê a Bíblia, você é crente, evangélico, abra Hebreus, capítulo 6, verso 1 e verso 2. Hebreus 6, 1 e 2. Está lá no Novo Testamento. Isso tem 6 princípios, chamamos de rudimentos da fé. Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ressurreição dos mortos, doutrina dos batismos, a imposição de mão. É desde o início. Então você vai ver que Isaac impõe as mãos e abençoa Jacó. Jacó põe as mãos e abençoa os netos, né? Manassés e Efraim. Você vê que em Números, Moisés impõe as mãos sobre Josué e transfere unção. É um negócio doido. Fala assim, você vai receber parte da autoridade que eu tenho e parte do Espírito. Você vê que quando Paulo e Barnabé eles são mandados para a missão, a igreja chama, impõe as mãos sobre ele, unge ele. É interessante isso. A imposição de mãos é bíblica. Número 1. Não é coisa do inferno, não é coisa do diabo. É coisa da Bíblia. É a maneira como você transfere unção, é a maneira como você designa obreiros, é a maneira como você abençoa filhos, é a maneira como você transfere uma palavra profética. Beleza? Imposição de mãos. O que o povo ficou com medo? Não, cuidado se a pessoa não for de Deus botar a mão na tua cabeça. Não vai acontecer nada comigo, nada. Por quê? Porque Deus está em mim. Imagina se alguma coisa vai ficar comigo. Só que existe um princípio, é o princípio de transferência de pecados. É algo que apontava para o Cordeiro de Deus. Então, uma vez por ano, na chamada festa, antes da festa da Páscoa, se pegava um bode, um cordeiro, o sacerdote pegava 2 bodes. Um, ele botava a mão na cabeça do bode e confessava o pecado do povo e depois sacrificava o bode. Entendi. Era chamada de bode expiatório. Não é expiatório de ficar atrás da porta assim, espiando, não. Espiar aqui é com X. O espiar de espião, é com S. Expiar significa retirar. Ele espiou o pecado, então ele recebia o pecado do povo. E tinha um outro bode que impunha as mãos e ele é mandado para o deserto. Ele levava os pecados embora. Isso era um símbolo de quê? De Jesus. Jesus, ele recebe... Sabe o que é bode? Fulano é o bode expiatório. Por exemplo, na nossa história do Brasil, tem um feriado em abril, que é o feriado de Tiradentes. Tiradentes foi um bode expiatório. Ele foi punido. Houve, na verdade, uma revolta contra a coroa portuguesa, que taxava demais o povo, e no final só quem morreu foi ele. Entendi. Ele foi o bode expiatório. Mas todo mundo fez, mas tem que dar culpa em alguém, então bate nele.
No nosso caso, a imposição de mãos, as pessoas confundem isso com essa prática que está lá em Êxodo, que está lá em Levítico, que era uma prática sacerdotal que apontava como símbolo de Jesus. Jesus, ele recebeu o meu pecado e o teu também. Aí tem muita gente que tem medo da imposição de mãos. Então não tenha medo. A imposição de mãos, ela é bíblica e faz parte do conjunto de tarefas do time da intercessão que eu mostro aqui. Você impõe as mãos, eu ponho a mão sobre você. Uhum. Você que acha que isso é algo cultural na igreja, uma modinha na igreja, não é nada disso. Então, tudo É bíblico. existe um motivo bíblico por trás disso. Eu ensino muito sobre isso aqui. Eu dou um Então, capítulo assim, inteiro sobre a imposição de mãos. Aqui tá um pouquinho do livro, né? Explicando, claro que sem spoilers, né? Então, você que gostaria de adquirir o seu livro, os livros estão à disposição lá no institutoexo.com, os Deixa eu 9 mostrar livros. aqui, ó. Vou botar aí na Tá tela. aqui, aí, vou ó, botar na tá tela aí. O editor botou na tela. Vou abençoar muito a sua vida. Muito, muito aqui. Aí, todos os livros. Isso, esse aqui tá aparecendo aqui. Aí. Esse aqui, Estágio de Guerra Espiritual, tá bom? Os livros estão lá no www.institutoexo.com. Se você quiser aprofundar um pouco mais a continuidade dos livros, a gente tem os cursos online, que tá lá na plataforma de cursos no pastorlobo.com. Aí a gente tem lá, como eu já mencionei antes, a gente tem lá o acesso do plano recorrente, que você pode adquirir, ou dos cursos avulsos também, e ter para sempre, tá bom? É a nossa viagem de Israel, tá bom? De 15 a 26 de janeiro de 2026. Não fique de fora. Jordânia e Israel, esperamos você lá na viagem. O número de contato deles lá, da nossa operadora de turismo com o Rubens, é DDD 41 98802 8808. Esperamos você lá em Israel conosco. Gente, 16 a 18 de outubro aqui em Curitiba, imersão presencial, cura, libertação e batalha espiritual. De 16 a 18 de outubro, inscrições pelo www.institutoexo.com. Beleza? Beleza, gente? Fica com Deus, gente. Fica na paz. Deus Até a abençoe. próxima, hein? Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo.